Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, finalmente viemos aqui para falar sobre o meu primeiro relacionamento aqui no Japão com um japonês. Porque eu vejo, né, que os senhores gostam muito desses assuntos e não importa o quanto eu falo de Next, de comidas e de vlog de dia a dia aqui no Japão. Também postei esses dias um vídeo sobre acessibilidade muito legal. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá, tem muita curiosidade. Mas vocês não assistem tanto, não bomba tanto quanto os vídeos sobre relacionamento, né? Eu percebi. Então eu falei, vamos trazer, porque já foi muito pedido, né? A história sobre o meu primeiro namorado aqui no Japão. Tá, como eu já falei num outro vídeo, né, falando sobre aplicativos aqui no Japão, como é que funciona, quais eu usei, quais funcionaram pra mim e tal. O aplicativo que eu conheci ele foi o Cross.me, que é tipo um aplicativo que dá o match quando você passa pela pessoa, né, quando você... Suretigai, fala, né, Suretigai é quando passa, assim, né. Quando você passa pela pessoa, ele dá o match, né, fala, você cruzou com fulano, mostra lá o perfil do fulano, tal hora. E esse menino, quando ele me deu o match, ele não me deu o match porque a gente cruzou, porque também dá pra dar o match assim por distância, né? E ele me deu o match. E aí eu falei assim, parece interessante, né? Eu li o perfil dele e tal. As fotos não mostravam muito bem o rosto dele, porque aqui no Japão os japoneses não mostram o rosto, eles morrem de vergonha. Aplicativo é foto de comida, foto de lugares, por isso tiram foto da roupa, mas corta o pescoço. Se tem a cara, às vezes eles colocam um emoji, esconde com alguma coisa, ou deixa borrado, ou põe muito filtro, sabe? Muito estranho, e tem uns caras que gostam e colocam essas fotos de perfil, mas ok. A foto dele era uma foto normal, assim, ele tava de lado, assim. Parece bonitinho, eu achei interessante o perfil dele, né? Tava escrito em inglês, então eu falei assim, eu acho que ele fala inglês também, então vamos dar o match. Dei o match e a gente saiu um dia. Nosso primeiro encontro foi aqui perto de casa, porque ele mora relativamente perto de casa. Dá uns 20 minutos, assim, de trem. A gente foi comer no Red Rock, que é um restaurante de rosbife. Eles colocam, assim, o donburi. Eles pegam o arroz, colocam em cima o rosbife cru, né? Eu adoro aquilo, gente. Eu queria muito comer. E eu não gosto de comer sozinha. Daí eu falei pra ele, tem um lugar assim que eu gosto muito aqui perto e tal. Nos encontramos, né, na estação, que era do lado, lá do lugar. Aí ele veio, se apresentou, prazer, que não sei o quê. Mas, gente, até então eu tava fazendo vários dates com várias pessoas em vários lugares diferentes. Então, tipo assim, eu tava numa vibe que eu não tava querendo coisa séria, sabe? Hoje você que é o fulano. Aí saía, comia, conversava. Às vezes rolava uns beijinhos ou não. E voltava pra casa e acabou, sabe? Tipo, tava bem leve, assim. Então eu não tava esperando nada dele também, sabe? Então, e é nessas horas, né? Quando a gente menos tá esperando que as coisas acontecem. E até então todo mundo de máscara, né? Não tinha visto a cara dele direito e tal. Mas vi assim que ele parecia simpático, assim, sabe? Bem comunicativo, assim, quando ele chegou e tal. Vamos pedir comida e tal. Daí ele tirou a máscara, gente. Quando ele tirou a máscara, eu falei, gente, que japonês bonito, meu Deus do céu. Assim, meu gosto particular pra japoneses, meu gosto, assim, particular, né? São asiáticos, só que é meio assim peculiar, né? Normalmente as pessoas de que eu acho bonitas não são as pessoas que os meus amigos acham, sabe? Eles falam, Bianca, você tem um gosto esquisito. Eu achei ele lindo. Quando ele tirou a máscara, eu fiquei, meu Deus, e um sorriso assim bonito, sabe? Aí a gente ficou conversando e tal, e a gente se conheceu tudo ali mesmo, né? A gente tinha conversado um pouco por mensagem. E aí eu descobri, né, que ele é cuidador. Ele trabalha no hospital, só que daí ele é tipo um enfermeiro, né? Ajudante do enfermeiro, né? Tem um médico, o enfermeiro e o Kaigo, Kaigo-san. Ele trabalha como, tipo, ajudando, assim, né? Ele ajuda a carregar os idosos, ajuda a dar comida, trocar fralda, essas coisas, meio que um ajudante. E o trabalho dele é muito puxado. Ele é sempre muito ocupado, sabe? Então, esse dia era um domingo, eu lembro, e ele até falou assim, eu não tiro muitos dias, né? Depois que acabou de jantar, a gente foi lá pro porto, demos uma volta e tal, conversamos. E tava bem legal o papo com ele, sabe? Ele gosta de Disney também, então a gente ficou falando sobre os personagens, sobre os filmes. Até as falas, sabe? Dos personagens, assim, a gente sabia igual. Então, eu sentia uma conexão, assim, maior do que com os outros caras que eu tava saindo, sabe? Tipo, eu falei assim, quero sair de novo com ele. Aí pensei isso pra mim e fiquei pra mim, né?
Só que aí, na hora de ir embora, ele quis me trazer até em casa. Ele falou assim, eu te levo, porque eles não gostam, né, que mulher anda sozinha aqui à noite. Por mais que eu tenha vindo do Brasil, eu sei como é mais seguro andar aqui, né? E não me importo tanto, assim, de voltar sozinha e tal. Eu gosto até de andar à noite. Mas eles ficam, tipo, ai, não, porque é perigoso, não, você não vai voltar sozinha, não sei o quê. E ele quis me trazer até perto de casa, né? Aí eu falei, tudo bem, a gente já tava lá na estação. Eu falei, não tem problema, pode ir embora, né? Aí ele, não, eu vou te levar até em casa. Eu falei, tá bom. E a gente foi andando, assim, a gente chegou num farol, bem pertinho aqui de casa, e o farol demora muito para abrir, né? E aí a gente ficou lá super conversando e tal. E aí chegou uma hora que daí ele falou, então acho que eu vou. Mas ele não dá... Sabe quando a pessoa dá a entender que ela não quer ir? Tipo assim, tô indo então. Ah, então tá bom, tchau. Mas então, né, aí continua o assunto, então, mano, a gente ficou muito tempo conversando só ali. E aí ele falou assim, eu sou muito ocupado no trabalho, mas eu queria te ver de novo, né? Então, essa semana, sei lá, acho que na quinta-feira eu posso... Se eu sair um pouquinho mais cedo do trabalho, a gente pode sair pra jantar, de repente. Aí eu falei, pode ser. Né? Eu falei assim, bom, vou deixar acontecer, né? Naturalmente, eu não quero ver você chorar. Porque eu falei assim, não quero apressar as coisas, né? Vou deixar ele que venha até mim, né? Eu não tô desesperada assim de ficar correndo atrás de homem, não. Eu, hein? Beleza, ficou marcado pra quinta-feira, cada um foi pra sua casa, acabou. Aí chegou segunda-feira, ele me mandou mensagem, era 5 e pouco da tarde. Como é trabalho de cuidador, é bem puxado, sabe? Eu lembro que ele acordava às 5 da manhã e sempre voltava lá pelas 9, 10 da noite, sabe? São muitas horas. E ele só tinha um dia de folga na semana, que era no domingo, né? O que eu achava loucura, eu acho loucura, gente, porque isso não é exceção no Japão, sabe? O povo aqui trabalha que nem uns loucos, condenados mesmo, e acha que é normal, sabe? Enfim, e o trabalho dele é pesado, né? Ele tinha hérnia, ele tem ainda, né? Porque ele ainda tá vivo, espero. E ele tinha hérnia, e aí ele não conseguia carregar coisa pesada, mas ele tinha que fazer isso por causa do trabalho, né? Chegou na segunda-feira, 5 horas da tarde, ele me ligou, eu saí mais cedo, você não quer sair? Não quer fazer alguma coisa? Eu falei assim, nossa, não tava esperando, sabe? Aí meu coração começou, né? Porque eu falei assim, nossa, eu não tava esperando encontrar ele tão cedo assim. E eu tava querendo ir mais devagar, né? Aí eu falei, tá bom, então. Aí ele veio de novo aqui perto de casa, a gente saiu. Aí a gente foi no karaokê. Cantamos lá, super divertido e tal. Ele ficou, nossa... Joso Desné. E aí ele quase não cantou, ele só colocava as músicas pra eu cantar. Ele falou assim, eu quero ouvir sua voz. Aí ele colocava e ficava lá ouvindo. Mas eu não senti um clima, sabe, gente? Assim, tipo, eu gostava dele, eu tava gostando. Mas sabe quando você não sente que é recíproco, sabe? Tipo, ele olhava pra mim, dava pra ver pelo olhar dele que ele tava gostando, mas ele não falava nada. Ou sempre ficava assim, sabe? Gente, até cheguei a pensar que ele era gay, sabe? Eu falei assim, será que ele é gay e tá querendo sair só por diversão, assim? Não sei, né? Porque ele tinha um jeitinho meio delicado, sabe? Não que eu seja dessas pessoas, claro, que falam, O cara não gosta de mim, então é gay. sabe? Não tem nada a ver, mas o jeitinho dele, sabe? Eu fiquei um pouco desconfiada, assim, será? Que ele era muito afeminado. Mas, gente, isso aqui no Japão é normal, tá? Não se assustem quando vocês vierem pro Japão. Os caras héteros aqui, eles são afeminados, né? Eles gostam, assim, de andar com o cabelinho comprido, assim, na cara, roupa comprida, assim. Eles gostam de ser estilosos. Alguns usam maquiagem, eles usam bastante bijuteria, né? Eles são assim, e aí a gente não sabe quem é gay e quem não é. Tanto é que eu discuto muito com o Bruno e com o Lucas. Tipo, a gente olha pros caras, não tem como saber, gente, não tem. Enfim. Mas aí eu fiquei na minha, porque daí eu comecei a sentir essa vibe, tipo, ele quer mais amizade, né? Então tá bom, pra mim tudo bem. Aí depois disso a gente foi numa izakaya que tem aqui perto, que é o Toriki, que eu amo, Torikizoku. Eu sempre ia nessa Toriki, né? O Tencho lá até me conhece, ele sempre, quando ele vê, ele sempre, muito obrigado por sempre vir aqui, que não sei o quê. Aí beleza, conversamos, comemos, foi gostoso, igual no dia anterior, né? Divertido conversar com ele e tal, uma pessoa bem pra cima. E ele já tinha namorado com uma... eu não sei que país que ela era não, mas era uma menina europeia. Ele já tinha namorado com ela, então ele já tinha uma experiência com uma pessoa estrangeira. Ele já tava mais acostumado, ele falava inglês, até que ele falou que ela não falava japonês, né? Então eles só conversavam em inglês, ele falou que era bem difícil. Gente, eu não aguentei. Eu não aguentei porque eu quero saber, sabe, o que a pessoa tá achando, o que ela tá pensando. Chega uma hora que eu fico confusa, porque a pessoa vai falar umas coisas fofinhas, aí depois ela não se mostra tão interessada. Aí eu cometi o péssimo erro de perguntar pra ele o que ele tá achando da gente. Que isso é uma coisa que eu aprendi a não fazer mais. Ele ficou assim, ele ficou, sabe, tipo, quieto, e você vê que tava criando coragem pra falar alguma coisa. Eu falei assim, meu Deus, o que será, né? Tipo, eu só perguntei, eu falei assim, o que você acha, né, da gente? Só queria saber se ele queria continuar saindo mais, né, se ele tava afim ou não, ou se ele só queria amizade, enfim, né, quero saber, pra eu saber que tipo de expectativa eu preciso ter a partir dali. Assim, me abri de boa, porque eu sou muito aberta, né, gente, eu falo tudo que eu penso, e os japoneses,
tem certos tabus, assim, pra falar de certas coisas, principalmente quando envolvem sentimento, né? Eles têm muita vergonha de falar e eles não têm o costume, então pra eles falar é muito difícil. E ele ficou, sabe, tipo assim, com uma cara assim de, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? Namora comigo. Aí eu falei assim, meu filho, como assim? Gente, começou a dar um ataque de riso. E nessa hora o Tenchou tava bem atrás da nossa mesa, colando uns posters, um negócio assim na mesa, né? E ele tava ouvindo tudo. Nossa, que vergonha, gente. Que vergonha, porque não era pra ter acontecido isso, sabe? Não era pra ter chegado nesse ponto. E eu, ai meu Deus do céu, tentando falar baixinho, assim, pra ele não ouvir. Eu falei, não, mas é muito rápido. Eu falei, calma aí, né? A gente nem se conhece ainda direito, que não sei o quê. Aí eu expliquei pra ele, né? Expliquei, ó, porque no Brasil a gente tem a amizade, ficar e namorar, né? Aí eu expliquei o que era cada um, tal, e eu falei assim, a gente pode ficar, né? Eu falei assim, a gente pode começar a namorar agora, mas na minha cabeça vai ser um ficar. E aqui no Japão é 880, né? Vocês devem ter ouvido falar já que é ou amizade ou namoro. E o namoro pra eles é o nosso ficar, porque eles vão começar a conhecer a pessoa a partir daquele momento, sabe? E aí é difícil, porque você não sabe mais quando a coisa tá séria e quando não tá, sabe? Dentro do namoro aqui. O namoro aqui pode ser muito sério ou muito superficial, sabe? Não tem como saber. E, enfim, fui e falei, por quê? Por que não, né, gente? Eu nunca tinha namorado com um japonês aqui de verdade, assim, sério. Falei assim, eu só fiquei sério, assim, com uns caras, assim, por 3 meses e tal, mas não deu em nada. E eu falei assim, por que não tentar, né? Eu gostei dele, eu já tava, né, me sentindo, assim, duque quando eu saía com ele. Eu falei assim, é um sinal, é um bom sinal, né? Aí eu aceitei, falei, bom, beleza. Aí a gente, mano, só que até então ele não tinha nem pego na minha mão, não tinha nem abraçado, não tinha acontecido nada, sabe? Daí eu fiquei assim, tipo, mano, como que a pessoa me pede em namoro se ela nem sabe se tem clima, sabe? Se nem sabe se vai rolar química. Eu me senti meio estranha, sabe? Mas eu falei, bom, já que o Japão é assim, vamos ter a experiência como se eu fosse uma japonesa, né? Como se eu vivesse aqui mesmo. E eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Aí ele me trouxe de novo até aqui em casa, tal, que não sei o quê. E aí a gente começou a namorar, né? E ficamos por 3 meses. Era muito difícil, gente, por causa da agenda dele, sabe? Ele não era uma má pessoa, ele era uma pessoa, assim, legal de conversar, sabe? Legal de sair, mas ele tinha vários problemas. Um deles era que ele tinha esse trabalho, né? Que tava matando ele, literalmente, porque toda vez que a gente se via, ele tava morto de cansaço. Ele passava o dia inteiro dormindo, com dor, sabe? Com dor na coluna, no pescoço. Aí ele ficava assim, toda hora assim, se alongando, tal. Eu tentava ajudar ele, fazer a massagem, mas não resolvia, sabe? Era coisa assim de hospital mesmo. Ele tinha que ficar indo no hospital, tomava remédio. E aí só ia piorando. E a gente às vezes ficava 2 semanas sem se ver, porque às vezes ele não conseguia tirar a folga. E ele tinha pais, espero que ainda tenha, pais idosos, sabe? E aí ele tinha que pegar esse fim de semana pra ir ajudar, pra fazer compra pro pai, sabe, ele tava meio que vivendo pros pais dele ainda, né? E ele, eu não falei, ele tinha 30 anos, né? 5 anos só de diferença, porque na época eu tinha 25. E aí era só 5 anos de diferença, né? Pra mim não muda muita coisa, ainda mais porque ele é asiático e porque ele é homem. Então, equilibrando as coisas assim, a gente meio que tá na mesma idade mental, né? Então, ele tinha que cuidar daí dos pais dele, né? O pai dele também tinha problema psicológico, tá? Ele tinha que ficar levando, né? O pai dele sempre aprontava alguma coisa, né? Ou caía. Então, dava trabalho, né? E ele tinha uma irmã que já tá casada, né? Com filhos e tal. Então, sobrava pra ele cuidar sempre, né? Da família dele. O único dia da semana que ele tinha que dividir entre eu e a família dele. Mas, assim, a gente fez vários passeios legais. A gente foi pra Kyoto, Tem o Toei, que é uma empresa de animação bem famosa aqui no Japão, que tem esses animes que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. E aí a gente foi visitar o Toei Mura. Também é uma empresa que faz filmes, live action. Então a gente foi ver meio que um museu onde eles fazem umas gravações antigamente, né? Porque tem ruas bem assim, antigas, assim, da época dos samurais e tal. É tipo um estúdio, mostrando o estúdio ali onde eles gravavam, como é que funciona. Tem muita coisa de ninja. Então, assim, pra criança é bem legal, né? Tem várias casas, assim, tem casa de terror. E a gente foi lá porque, na verdade, ele queria ir na casa de terror de lá. Que ele falou assim, porque é bem famosa, que não sei o que, não sei o que. Falei, então vamos, né? Aí a gente foi, mas, tipo, só tinha a gente de casal, o resto era tudo família com filhos. Eu fui mesmo pelo passeio, né? A gente foi nesse lugar, foi na Universal, assim, acho que teve mais alguns lugares que a gente deve ter ido, assim, passear, né? Porque, como eu falei, às vezes ficava muito tempo sem se ver. E japoneses não são o tipo de pessoa que mandam mensagem frequentemente. E ele não gostava de mandar mensagem, então ele me ligava, né? Quase todas as noites que ele me ligava, a gente ficava horas no telefone falando besteira e rindo. E ele começou a aprender português também. E foi legal, sabe, gente? Foi um namoro bem legal, assim, bem leve naquela época, né? Mas eu comecei a me sentir muito sozinha. Senti que ele não tinha tempo pra mim, porque realmente o tempo que ele tinha pra descansar
ele não queria mais ficar ligando pra mim, não queria mais ficar conversando, né? E aí eu falei, a gente se encontra, tá sendo muito superficial, porque a gente se encontra, vai, sai, faz alguma coisa. Pra fazer um bem bolado, às vezes ele dormia aqui, daí ele saía direto pro trabalho, tipo 5 da manhã, 4 da manhã. Daí eu falava, meu Deus, é muita loucura. Aí eu pensei, bom, acho que eu não tô preparada pra estar com alguém que tá com um ritmo, assim, no cotidiano tão diferente do meu, né? Porque eu sou estudante, eu tenho muito tempo livre, né? Fim de semana eu quero fazer alguma coisa nos 2 dias, né? E eu tava namorando com ele, mas ao mesmo tempo eu não podia sair, não podia fazer as coisas, porque eu tava namorando com ele, entendeu? E aí eu ficava sozinha, porque a gente não saía, não fazia nada, sabe, mais junto. Então, a gente saiu uma noite, e aí eu perguntei pra ele, falei assim, o que você pensa do futuro, né? Tipo, daqui uns 5 anos, 10 anos. Falei, você pretende continuar assim, né, nesse trabalho e tal? Ele falou que sim, que o trabalho ele não pretendia mudar, né? Que ele queria, por causa do estado físico dele, mas que ele não via saída pra outro trabalho. Tipo, ele não sabia o que ele queria fazer, né? Se ele fosse pra outro ramo e tal. Enfim, e aí ele falou assim, uma coisa que me chocou muito, sabe? Ele falou assim, eu quero morar com os meus pais no futuro, né, daqui uns 5 anos, pra cuidar, né, dele, do pai, né, no caso, porque eles eram separados, né, a mãe dele tava bem, parece, mas o pai dele tava, né, já mais pra lá do que pra cá. Daí ele falou assim, eu vou ter que ficar com meu pai, né, cuidar do meu pai e tal. E essa é a minha visão de futuro, né? Eu falei assim, nossa, você não pensa em casamento, não pensa em filhos? Ele falou que não, né, que 10 anos é muito longe. Eu falei, gente, mas ele tem 30 anos, sabe? Tipo, você pensar que você tem 40 anos, você vai ficando morando com seu pai, sabe? Eu sei que é complicado, né? Porque realmente o pai dele precisa, né, dele, e a irmã não ajuda, né? Só depende dele. Então, eu falei pra ele, falei assim, olha, eu tô me sentindo sozinha, né? Eu tô me sentindo mais sozinha namorando do que quando eu tava solteira. Porque quando eu tava solteira, pelo menos eu pegava qualquer date aí e falava, vamos sair? Vamos, e saía, sabe? E uma coisa que me incomodava muito, gente, é que a gente é 5 anos de diferença só, né? E toda hora ele ficava falando assim, não, porque você é jovem, porque você vai entender quando chegar na minha idade. Tipo, como assim, gente? Sabe? Umas coisas que eu falava, sei lá, eu tava nervosa por causa de chuchoco, de procurando emprego e tal, né? Queria ajuda dele. Ele me ajudava bastante, assim, a escrever coisas em japonês, a montar apresentação pra escola, tudo, né? Ele foi bem legal, assim, né? E ele perguntava, ele falava, você quer que eu ajude em alguma coisa? Mas aí eu comecei a ficar mal, porque ele tava sempre ocupado e cansado. Eu falei, eu não quero ficar importunando ele com essas coisas de japonês, sabe? E aí eu fui me podando aos poucos, assim, até que eu percebi que eu já não tava mais falando com ele também tudo que eu queria falar, sabe? Eu não tava me sentindo confortável. E tipo assim, eu falava, mano, a gente tem 5 anos de diferença só, sabe? Por que você fala isso né, porque eu sou jovem ainda, porque quando eu chegar na idade dele eu vou entender. E ele falava isso muitas vezes com um ar de superioridade, sabe? Tipo, não, porque você ainda é pequena. Você vai entender quando você tiver mais experiência. Eu falei, velho, eu tenho mais experiência que você. Você só fica no hospital cuidando do seu pai a vida inteira. Eu rodei o mundo, eu tô no Japão. Eu falei pra ele, sabe? Eu saí, eu tô fazendo intercâmbio, eu tô vivendo muita coisa legal aqui. Eu aposto que eu tenho muito mais experiência do que você, sabe? Não fala assim comigo. Gente, se tem uma coisa que eu não admito é a pessoa me tratar como uma criança, sabe? Não, pelo amor de Deus. Parecia, sabe, que ele era meu tio. Falei, não. Eu tava sentindo, sabe, que já não ia dar muito certo, né? Mas eu tava querendo gambatear até o final. Porque eu não gosto de fazer as coisas pela metade, sabe? Nada da minha vida. Eu me sinto muito mal de fazer as coisas pela metade. E senti que eu parei porque eu não tentei mais, sabe? Tanto em âmbito de estudo, de trabalho, de relacionamento, sabe? Então eu falei assim, eu vou tentar. Eu falei pra ele, né? A gente sentou um dia aqui em casa, falei tudo, abri meu coração pra ele e falei assim, olha, porque é difícil, né, falar com japonês, assim, sobre sentimento. Então eu sinto que a gente tem que sentar pra conversar. Aqui, sabe, eu sinto que, tem muita burocracia de sentar e conversar. E mostrar pra ele que eu tô disposta a ouvir o que ele tem pra falar pra mim, sabe? Porque eles ficam com muito medo de machucar, de não sei o que, né? E, enfim. E aí ele até comentou, ele falou assim, você acha melhor a gente terminar? Né? Aí nessa hora eu senti, sabe, que ele tava bem... Porque ele falou assim pra mim, ele falou assim, eu não tenho como mudar minha vida, como dar prioridade pra você, né? Agora, pelo menos, ele falou assim, eu não tem como. Aí eu falei assim, mas você devia ter pensado nisso no momento que você me pediu em namoro, né? Aí ele falou assim, mas eu achei que você ia estar de boa com isso, né? Que a gente se vendo, sei lá, 2 vezes no mês. Eu falei, claro que não, gente. Eu falei, que namorada é essa, meu Deus, que você quer, né? Assim. Aí ele falou, não sei, achei que existisse alguém assim. Eu falei assim, meu filho, então você tem que ficar solteira. Eu falei assim, as pessoas ficam com expectativa, né? Que vai sair mais, né? Que vai fazer mais coisa junto, né? E a pessoa acaba ficando sozinha. A gente terminou super de boa, mas não foi pessoalmente, não. Depois desse dia eu ainda fiquei pensando bastante, porque eu falei, eu quero ainda gambatear mais, mas chegou uma época, assim, que não deu, gente, porque, assim, a gente passou o Natal junto, a gente ia passar dia 24 e 25 junto, porque ele tirou folga nesses 2 dias.
E aí a gente já tinha combinado tudo certinho, já tava planejando aqui a janta, o que ia fazer e tal. Ele me fala na véspera assim, minha irmã me chamou pra ir na casa dela e tudo bem por você? Ele falou assim, eu não confirmei nada, mas eu queria falar com você antes, né? Eu falei, gente, como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar pra pessoa, não vai pra casa da sua irmã porque você tem que ficar aqui comigo? Sabe? Eu falei, claro que não. Eu falei, vai, pode ir, mas tipo, o que me deixou chateada foi o fato dele cancelar o plano, sabe? E não me incluir nos planos dele. Porque aqui no Japão, uma coisa que eu percebi com o meu segundo relacionamento também, que se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo, que esse outro relacionamento teve mais experiência. Eu já comecei a perceber que eles não incluem, né, namorada, assim, como se fosse da família. Namorada é uma coisa à parte. Vem tipo assim, amigos, namorado e família. Você não coloca no mesmo patamar. Então, eu percebi que eu nunca ia ser prioridade. E eles não misturam esses 3 ramos. Eles saem só com os amigos, ou só com a namorada, ou só com a família. Não tem esse negócio de chamar amigos em casa pra ficar com a família, ou vice-versa, apresentar a namorada pra amigos. Então eu comecei a perceber, assim, falei assim, velho, eu vou ser uma pessoa, tipo, de uma segunda opção pra ele quando ele quiser sair. E quando eu tenho minha necessidade de encontrar, de conversar, de desabafar, eu não tenho ninguém ali, sabe? Aí eu fiquei muito mal, assim, e terminei. Aí terminei, falei por telefone mesmo, falei, olha, eu pensei muito, não gosto de terminar por telefone nem nada, mas não tinha como, né, ficar esperando ele pra sempre, até o dia que a gente pudesse se encontrar, né. Não vai dar certo mesmo, pensei muito, gostei muito de você, gosto muito de você, né, eu quero que você fique bem, mas eu acho que nós dois, assim, no momento que a gente tá na vida, não bate muito. Terminamos, assim, mas terminamos super de boa, sabe? Eu sofri um pouquinho, né, quando a gente teve aquelas conversas. Eu não vou ficar me humilhando e ficar lutando por migalhas de amor, sabe? Migalhas de afeto. Sendo que eu sei que a pessoa não vai corresponder. Eu mandei mais mensagem pra ele de vez em quando, depois ele me mandou também de ano novo. E foi só isso. Aí a gente parou de se falar, não nos falamos mais hoje, não sei como que ele tá. Até onde eu sei, ele ia mudar de trabalho, ia mudar de hospital. Ele falou que tava vendo os papéis, papelado assim e tal. Depois que a gente já tinha terminado faz tempo, tipo, eu já tava com meu segundo namorado, aí ele me mandou uma mensagem falando que ele tava resolvendo a vida dele, que ele ia mudar de hospital, que ia ficar mais leve, assim, né, o trabalho dele. Aí eu falei assim, que bom, pena que foi tarde, né, que você começou a ver essas coisas tarde e tal. Essa foi minha experiência namorando com um japonês, mas foi uma experiência boa, assim, porque eu consigo ver e entender por que os japoneses pensam de certa forma namorando com um japonês, sabe? Porque daí tudo eu pergunto, eles explicam, né? Não, a gente não faz isso por causa disso. Então, a gente vai aprendendo a ficar mais esperta também, né? Pros próximos relacionamentos. Pra que não dê errado e que desde o começo do relacionamento você já deixe claro que você é uma pessoa estrangeira, né? Que você vem de outra cultura, que você tá acostumada assim, né? E eu acho que os dois têm que se doar um pouco, né? Tipo, eu tenho que deixar um pouco minha cultura de brasileira e ele tem que deixar um pouco da de japonesa dele pra gente achar um meio termo, né? Mas quando a pessoa é cabeça dura e fica ali, tipo, não vou mudar, você está no Japão, você que se adapte, aí pra mim não dá certo, gente, porque eu tenho uma personalidade muito forte. E eu não deixo de ser quem eu sou, sabe? Quando eu sinto que eu tô deixando um pouquinho de ser quem eu sou, eu já caio fora pra qualquer coisa, sabe? Ter que deixar de ser quem eu sou, ter que ficar seguindo regras que eu não concordo, sabe? Eu não consigo, então é complicado namorar com japonês, porque tem que ter muita paciência, gente, tem que ter muita paciência e muita conversa, né? E paciência no sentido de tanto emocional quanto no sentido de comunicação, né? Porque, nossa, é muito difícil você querer se explicar e você não consegue se explicar em japonês ou em inglês ou em que língua quer que seja, sabe? Eu falo coisas e eu sei que, tipo, não é ainda o que eu tô querendo falar, sabe? Não é o jeito que eu tô querendo falar. Às vezes soa muito rude ou muito frio, né? Ou muito pesado o jeito que eu tô falando, mas eu tô só perguntando uma coisa besta, sabe? Então tem que dar voltas e voltas pra explicar. Eu lembro que quando ele veio, a gente teve a última DR, pra falar, né, de terminar, a gente ficou 3 horas, gente, aqui conversando, sabe? Então foi cansativo pra caramba. Eu acho que ajuda quando a pessoa fala inglês, porque daí quando você não consegue falar uma coisa em japonês, você pode dar uma fugidinha. Ele, então, isso aqui vou falar inglês agora, tá? Pera aí. Aí explica. Aí, você entendeu? Aí ele repete em japonês, é isso mesmo que eu queria dizer. Tem muita coisa legal também. Eu posso fazer um vídeo depois falando, tipo, vantagens e desvantagens de ter um relacionamento internacional, né? Eu acho que seria legal. O que vocês acham? E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Já né?